Olá, estamos aqui para mais uma entrevista, um bate-papo com mais um amigo. E essa nossa conversa aqui é para falar sobre reprogramação mental. E hoje nós temos um convidado, nosso amigo Otávio Castanho, que é coach, reprogramador mental, hipnoterapeuta. Mais algumas coisas aí, vou deixar o Otávio falar, é muito melhor, né, Otávio? Pode ser. Tudo bem, Otávio? Tudo jóia. Obrigado, Valdeci, pela oportunidade de estar aqui contigo. E me apresentar rapidamente, eu sou coach, comecei estudando a hipnose, caí dentro do coaching e depois da reprogramação mental, estudando bastante PNL. Eu caí na hipnose porque eu tinha muita vontade de ensinar as pessoas a performarem. E aí eu fui estudar como funcionava o cérebro, caí na hipnose, achando que eu ia aprender como funcionava o cérebro, e no primeiro curso de hipnose que eu fiz, uma pessoa falou: você está procurando coaching. E aí eu caí para o coaching e me apaixonei pela PNL, e aí eu embarquei na PNL, na hipnose, e depois, por último, na reprogramação mental, que é a parte mais que me dá uma bagagem maior de ferramentas para atuar com os clientes. Foi isso. Legal. Sua formação original é? A formação original é engenharia, eu sou engenheiro civil e desde criança tive facilidade com números e com lógica. Essa minha facilidade com lógica me faz olhar a otimização em tudo que eu vejo. Quando eu conheci a PNL, eu percebi que na PNL e na hipnose existia uma lógica. E aí casou. E aí eu me apaixonei mais ainda. Então, para mim, programação neurolinguística e reprogramação mental tem uma lógica quase matemática. Então você captou bem a essência do programa da mente, né? Foi isso, né? Mas é interessante. Eu gosto de perguntar, de saber qual é a história da pessoa, o que faz, porque às vezes o pessoal que não é terapeuta já pensa o quê? Ah, mas isso só terapeuta pode fazer. Ou tem pessoas que são só da área de saúde. Não pode ser terapeuta holístico, tem que ser da área de saúde. Psicólogo, médico, ou enfermeiro, nutricionista. E não é verdade. Na verdade, a hipnose no Brasil é de uso livre, a PNL é de uso livre, o cérebro humano é de uso livre. Nós lutamos para que todo mundo consiga usar o seu, né? Para que cada um tenha um pelo menos, né? Consertar também. Para consertar, exatamente. Porque é a programação que está errada. Aliás, foi até bom o Otávio falar disso, consertar a programação. Tem uma frase que faz tempo que eu não falo aqui. Quando eu falo de reprogramação mental, falar reprogramar traz um pressuposto forte, que é o quê? Dizer que algo já foi programado alguma vez e que essa programação não está contento. Então, se foi programado e se não me agrada, eu posso reprogramar. É assim que a gente aprende no mercado, na área cibernética, né? Computadores, sistemas. Aliás, tem um ditado de sistema que eu gosto muito, que é: se você automatizar um sistema ineficaz, você fez o quê? Você exponenciou a imperfeição, né? Exato. Agora, se você automatizar um sistema eficaz, você vai exponenciar a performance, que é o que eu estava falando. A ideia de performar melhor, de ser melhor a cada dia. Né? Pegando esse gancho, a reprogramação mental, eu chamo de linguagem de máquina do cérebro. Opa. Você vai lá na linguagem de máquina do cérebro e reprograma o que você quer. Então, uma reprogramação mental, o curso da PNL, na verdade é mexer na linguagem de máquina do cérebro, como se ele fosse um computador, realmente. Eu vejo essa lógica engenheiresca. Engenheiresca. Otávio, me diz o seguinte, qual é a sua maior dificuldade, uma vez que você já vinha com uma bagagem fazendo cursos de hipnose, inclusive o meu, você fez antes de fazer reprogramação mental, você fez o meu curso de hipnose clínica online, né? E foi lá que nós nos conhecemos. Você já tinha feito outros cursos de hipnose, de coaching. Qual era a sua maior dificuldade que você tinha no mercado para fazer essa sua atividade com pessoas, as pessoas performarem melhor? Então, a maior dificuldade que eu tinha era de ter ferramental para poder trabalhar as pessoas. Então eu via problemas e para você resolver problemas você tem que desenvolver o raciocínio clínico, que é tratado no curso de hipnose clínica online. Isso eu não tinha visto em outros cursos de hipnose. E mesmo você tendo um raciocínio clínico, o raciocínio gira em torno de técnicas para você aplicar. Então você vai jogando com as técnicas, fazendo um mix de técnicas e até casando várias técnicas para formar uma só, como a técnica do perdão, que você ensina no hipnose clínica online, que é um mix de várias técnicas ao mesmo tempo. Sabe? O que faltava era isso, o que faltava era material, ferramenta, principalmente para quem inicia. Quem inicia precisa de uma
receitinha às vezes de bolo. Quando você começa a cozinhar, você precisa de uma receita. Depois você esquece a receita, está na cabeça, você acaba até fazendo do seu jeito. Mais óleo, mais sal, mais tempero. Exato, e você faz do seu jeito e começa a ter ideias novas e cria novas receitas. Então com a hipnose também foi assim. A reprogramação mental, ela me trouxe técnicas para fazer a prática da coisa. Os cursos de hipnose trazem a teoria, o geral e formas de aplicar, mais genéricas. A reprogramação mental, ele focou nessa parte que eu estava buscando mesmo, da performance e direto na linguagem de máquina. Então, são técnicas e a introdução do objetivo do raciocínio clínico foi o principal ganho que eu vi na programação mental. Legal. Me diz mais uma coisa, Otávio. Apesar que você já respondeu mais ou menos aí, como eu costumo sempre perguntar para o pessoal, eu vou seguir meu protocolo. O que a reprogramação mental representou para você? A reprogramação mental representou para mim um salto na minha carreira, um salto na minha performance como hipnoterapeuta. Eu já fazia hipnoterapia, aplicava, eu também testava coisas. Acho que o hipnoterapeuta tem que estar sempre testando novas coisas. Nem todos os seres humanos não são iguais, apesar de o jeito que o cérebro funciona ser muito parecido, mas você tem peculiaridades em cada indivíduo. E a reprogramação mental, ele me muniu de técnicas que deu um salto. Eu consegui fazer as coisas mais rápido, eu consegui fazer a terapia breve virar a terapia super breve. Opa, você ressuscitou aqui, ressaltou o termo que eu gosto de usar, né? Terapia super breve. Mas você falou que isso você usou para hipnoterapia, só para hipnoterapia ou para mais... Para o coach você conseguiu usar? O coaching, na verdade, eu vejo várias ferramentas do coaching surgindo de estudos de psicologia, estudos até baseados em PNL, algumas. Então, a hipnose em si, eu uso para tudo, na verdade. Eu não atuo só como coach e hipnoterapeuta, tenho outros afazeres e eu utilizo muito no meu dia a dia quando eu vou conhecer pessoas novas e utilizo também quando eu vou fazer negociações. Eu utilizo técnicas. E a reprogramação mental com essas técnicas, você pode utilizar para você mesmo e você pode utilizar para outras coisas que não a aplicação clínica em si. Você adapta, como eu falei, você adapta para a sua vida no dia a dia e pega pequenos nuances para tratar, de repente, uma nova amizade que está surgindo, você criar um rapport, uma empatia mais rápida. Esse tipo de coisa. Otávio, eu falo que todo o pessoal, quando faz reprogramação mental, porque no reprogramação você passa também pelo processo. Sim. Certo? Além de aplicar o processo com um parceiro, no pessoal que está junto no curso, você passa pelo processo pelas técnicas. Então, geralmente, mesmo quem não começou a praticar, que são poucos, acaba tendo uma eleição de uma técnica ou outra porque vivenciou ou porque aplicou e viu o resultado. Mas você já está aplicando. Então, que técnica? Eu pergunto sempre qual é a técnica que você mais gostou, que você mais gosta, o que mais usa. As técnicas são duas as técnicas que eu mais uso, porque ela tem uma aplicação bem genérica, digamos assim. As duas técnicas que eu mais uso é a técnica do perdão, porque como é um mix de técnicas e ela vai atuar dentro daquela teoria da Gestalt terapia, dos sentimentos linkados em várias... Um colarzinho de pérolas, a técnica do perdão pode ser utilizada amplamente. Eu utilizo praticamente, acho que não estou lembrado de um processo onde eu não usei a técnica do perdão. E a outra é a técnica do espelho. A técnica do espelho para o indivíduo já ir entrando num piloto automático de se tornar a pessoa que ele quer se tornar. Então a técnica do espelho eu utilizo também em todas. Ela tem uma aplicação muito grande. Não só em distúrbios de imagem, acho que é de onde surgiu, provavelmente, né? Mas ela tem aplicações múltiplas. No próprio coaching, quando a pessoa está atrás de objetivos, ela tem que performar, na verdade, para poder atingir os objetivos dela. E quando ela está performando, se você coloca o indivíduo que ela quer ser lá no inconsciente dela, no piloto automático para ela chegar até esse novo eu, a performance é muito mais rápida. É como se ela tivesse olhado o mapa e agora já sabe para onde ela quer ir, né? É igual você, exatamente. É igual você, eu falo no coaching, a gente usa o quebra-cabeça. É mesmo que você montar um quebra-cabeça olhando a foto do quebra-cabeça. Se você não tem a foto, você vai muito mais devagar, mas você monta o quebra-cabeça. Agora, se você tem a foto do quebra-cabeça, você monta o quebra-cabeça muito mais rápido. Se você tem a imagem, a foto, um avatar de quem você quer ser, o seu inconsciente consegue ir juntando as pecinhas para chegar lá. E aí os processos de coaching viram um processo de coaching super breve.
Coaching super, gostei da ideia. Não, eu já fiz alguns processos de coaching que eu brincava, falava que era Plus, Master, Blaster, Advanced, Flash, né? Por quê? Eu inventando um monte de das palavras que a gente pegava nos comerciais da TV, brincando, eu cheguei a fazer processo com pessoas que foram 6 horas. 2 horas num dia, 4 no outro e acabou o processo. O processo fez 10 sessões em 2 dias. Tudo de uma vez só, porque a pessoa morava em outro estado. Ela falou, eu fui lá no hotel, nós marcamos no hotel que ela estava, fui lá, fiz 2 horas de sessão, mapeando tudo já com intervenção e já sabendo que, falei, daqui eu já sei o que vai acontecer no dia seguinte, do que eu tirei daqui hoje. Já saí fazendo tipo um mapinha de tudo aquilo. Onde eu vou cortar, onde eu vou costurar, o que vai acontecer. No dia seguinte voltamos na mesma hora, foi 4 horas. Eu falei, bom, agora está fechado, está pronto. Como diz, está consumado, né? Vamos ver. 6 meses depois ela tinha atingido, e o relato que ela dá é que as coisas pareciam acontecer no piloto automático. Essa é a ideia. E pegando o gancho que você falou de fazer, interessante da reprogramação mental e das técnicas, é que você não precisa implementar uma técnica, esperar o inconsciente assimilar aquilo, depois de uma semana você implementar uma nova técnica, dar um tempo, não é necessário. A partir do momento que você implementa a técnica, você já absorve, e se você utilizar a distorção do tempo, você faz aquilo repetidas vezes, num prazo de 10 minutos, você faz aquilo, você faz um mês daquela assimilação, você faz um mês em 10 minutos. Então você parte para a próxima técnica. Então você pega uma tarde com uma pessoa, você faz 1 mês, 2 meses de terapia, que demoraria, você faz em uma tarde, porque o inconsciente, ele o cérebro não tem esse negócio do tempo. O cérebro é a grande ilusão, né? Se você repete, então esse é um grande trunfo também da reprogramação mental. Para reprogramação mental é igual um computadorzinho, fez, já está valendo. Inclusive para, por exemplo, cura de fobia, rapidíssima de fobia. Você tem a fobia, a pessoa está lá com o elemento da fobia sofrendo. Você faz a cura, já expõe no objeto lá no elemento da fobia, ela já não sente mais nada imediatamente. Não precisa, vai assimilar essa semana, depois você me conta. Ou depois de tanto tempo vai fazer efeito. Exato. Eu já ouvi até histórias aí de pessoas que me falaram que uma técnica X para tal coisa, ou para emagrecimento, só depois da 21ª sessão para dar certo. Por causa daquela formação de hábito. Eu falei, não pode ser. Primeiro que não existe tempo no meu cérebro. Pelo menos no meu, acho que ele veio com defeito, né? Porque no meu não tem essa temporização. Aliás, o próprio curso de reprogramação mental mostra isso, né? Exatamente. Porque o terapeuta que faz o curso, ele faz em 4 dias e passa pelo processo. E no final do curso ele diz que funcionou. Então funcionou passar pelas 10 sessões, mesmo em 4 dias. Não precisou esperar. Eu particularmente atendo quinzenalmente. A grande maioria das pessoas que eu atendo é quinzenalmente. Eu acho que para mim foi o método mais saudável. Eu atendo a pessoa hoje, 15 dias depois, novamente, e assim sucessivamente. Mas já teve pessoas que em 30 dias eu fiz todo o processo. Ela veio de outro estado. Então ela veio, eu peguei as brechas da agenda e falei, olha, você vai estar aqui tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Tudo bem? Tudo bem, então está fechado. Mas eu sabia que tinha fichas dela que só ia cair a ficha, a mudança estava feita. A ficha ia acontecer 2 meses depois e talvez ela nem desse o crédito. Talvez ela nem ia dizer, foi a reprogramação mental lá que aconteceu. Eu resolvi isso sozinho. Se você está procurando crédito, vai ser um demérito para você, vai ser ruim. Mas se você não está, está querendo ajudar pessoas, ele não pode nem dar o crédito para você depois. Foi nessa condição que eu atendi a pessoa em um mês só. Senão eu não atenderia. Eu sabia até que poderia não ter crédito nenhum. Mas ela saiu daqui já com muitas mudanças na cabeça, percebendo o que tinha acontecido. Isso que você falou de a possibilidade de fazer em sequência muito rápido, é uma possibilidade. Só que se você faz mais espaçado, a pessoa consegue ter mais percepções. E essa ficha que vai cair depois, ela já cai antes, você conversa com ela depois e pega esse retorno e pode usar isso a favor dela. E vai te dar um feedback. Essa coisa do crédito é uma das coisas que eu falo bonitas na reprogramação mental. A reprogramação mental, ela age no inconsciente. Se é no inconsciente, eu não estou me conscientizando disso na maioria das vezes. E a pessoa muda, só que ela às vezes não percebe que muda. Eu faço analogia com o nosso envelhecimento. Você se olha todo dia no espelho, então você acha que você não mudou. Mas fica sem ver uma pessoa 1 ano e encontra ela depois. Ela acha que ela não mudou muito, mas a hora que você vê, você fala, nossa, como você mudou. E a mudança no inconsciente faz com que a pessoa não perceba que ela está mudando. Os outros até percebem. E aí ela acredita que foi ela quem mudou o jeito de fazer.
E, então, se você quer ser hipnoterapeuta e você tem um orgulho muito grande ou quer um reconhecimento do trabalho, esquece. Você não vai ter em 90% dos casos. A parte boa aqui é o seguinte, a pessoa pensa que ela fez a mudança sozinha. E é verdade. É verdade, ela é bom fez sozinha. Ela fez sozinha. O papel do reprogramador mental, como do coach, é o quê? É de acompanhar o processo. Não é de fazer o processo pela pessoa. Então quem fez foi ela. Eu só acho que ela está um pouquinho doente ainda porque ela está começando a querer ter o crédito de tudo também, né? Certo. E o terapeuta que quer isso também tá um pouquinho doente. Agora, só para tirar uma dúvida aqui, para a gente ir para o próximo tópico, como nós falamos, você falou das técnicas preferidas, a técnica do perdão. Hoje, eu já posso falar que ela é falada no Brasil inteiro, até fora. Tem alguma conotação religiosa na técnica do perdão? Não, esse perdão que eu vejo é um perdão simples, o perdão sentido e consentido, né? Não tem conotação religiosa, espiritual, qualquer outro nome que seja, é uma coisa simples e pura de convívio pessoal. Então você pode ter qualquer religião que você tenha, é simplesmente perdoar. Perdoar faz parte de qualquer cultura, não só das culturas religiosas. Então essa técnica é usada de forma natural com qualquer pessoa, de qualquer crença, credo ou qualquer cultura também. Ou até sem religião, inclusive. Ou até sem religião, para pegar um ateu. O ato de perdoar e sentir o perdão e perdoar é uma coisa natural ao ser humano. Eu só quis falar isso porque eu recebo perguntas de pessoas que às vezes me perguntam, mas a reprogramação mental tem alguma conotação religiosa? Então, de vez em quando eu pergunto para alguém isso, para deixar claro que não é perdão religioso. Nada contra esse perdão, mas não é isso que nós falamos aqui, ok? É bom, Otávio, eu gosto de pedir sempre um caso clínico, como você tem atendido. Algum caso clínico preservando a identidade da pessoa, tal, que tenha ressaltado, que você achou interessante, que você viu a mudança com a reprogramação. Então, com essa reprogramação, eu fiz um processo onde eu utilizei técnicas de coaching mesclado com técnicas de reprogramação mental. E algumas pessoas são mais céticas quanto a isso, de que coaching é coaching, hipnose é hipnose, e separa. Eu trabalho tudo como ferramenta em prol do indivíduo. Então, tem um caso interessante de que eu fiz o processo de reprogramação mental. A pessoa, por ser uma pessoa que performava muito, no caso, e ela tinha transtorno de ansiedade também e outras coisinhas mais, só que eles não eram tão aflorados assim como fobias, por exemplo, que são muito afloradas. Então, essa pessoa teve resultado, só que ele não percebeu o resultado vindo do processo. Ele, na verdade, ele não percebeu o resultado. Ele se sentia bem, percebeu pequenas mudanças, e as demais ele achou natural, achou que foi o tempo que levou. Só que é uma pessoa bastante consciente. E um mês ou dois depois, uma pessoa chegou para ele e falou assim, você está diferente, o que você está fazendo? Aí ele falou, não sei. Falou, você está fazendo algum curso, alguma coisa? Ele falou, não, diferente como? E a pessoa não sabe explicar. Diz que ele estava um pouco mais centrado, mais focado, se comportando melhor. E uma semana, acho que depois, uma outra pessoa que não conhece aquela primeira falou para ele assim, falou, cara, você está diferente, o que você está fazendo? Aí ele falou, não sei, cara, mas eu fiz um processo de reprogramação mental com o Otávio e com coaching e tudo mais, talvez seja isso. A pessoa falou, você está diferente. E essa pessoa me procurou e veio falar comigo. Ela veio falar comigo, conversar, e eu falei, que legal, agora você tomou uma consciência da sua mudança um tempo depois. Então, foi muito bacana. E até pegar agora que você estava falando, me surgiu uma frase da importância da pessoa achar que foi ela mesma que fez o processo. Isso é bonito, porque é ela mesma que fez, nós só auxiliamos, porque só existe, eu não sei se tem a frase, eu não lembro, Fritz Perls. Só existe uma verdade tolerável, aquela que você mesmo descobre. Porque a partir desse momento ela é sua. Eu acho que você tem que ter o foco nisso, da pessoa descobrir a própria verdade. Por isso que eu trago isso é do coaching. Eu coloco na reprogramação mental esse mix aí. Perfeito. Gosto muito disso mesmo. Você vê que o reconhecimento veio de outros. Ainda bem que você não conhecia as pessoas que estão falando. O Otávio subornou os dois para me convencerem de que eu estou mudado, né? Tem outro caso um pouquinho mais, esse já é um pouquinho mais de os sentimentos mais aflorados, assim, e que eu usei a técnica do perdão. E aí, o que acontece? Com a técnica do perdão, para resolver um caso que era um pouquinho de... Era uma fobia meio baseada na rejeição. E o que acontece? Com a técnica do perdão, a gente mexeu na fobia,
mexeu na rejeição e mexeu numa mudança de comportamento que eu nem esperava. Então teve um efeito colateral bom, positivo. sempre é bom. Os efeitos quando tem são sempre bons. E isso me encurtou, foi terapia super breve para terapia super breve. Porque eu ia trabalhar uma coisa, depois eu ia trabalhar outra. A técnica do perdão trabalhou uma e já puxou a outra. E depois pensando é que eu vi a conexão entre as coisas, que eu não imaginei quando estava fazendo meu raciocínio para iniciar o processo. Depois que eu percebi onde estava essa conexão, foi 2 em 1. Foi aquele ditado, você atirou no que viu e acertou no que não viu. No que não viu. E assim, acelerou o processo. Bom, foi isso, acelerou e acabou. Então, como eu digo, não é mentira a terapia super breve, né? Não. Nem presunção, né? Não, é super breve. Bom, Otávio, uma dica para quem está nos assistindo, para os hipnoterapeutas, coaches, programadores neurolinguistas, terapeutas em geral, uma dica. Otávio. Uma dica minha que eu utilizo e tenho, quanto mais eu utilizo, mais eu vejo a importância disso. Na verdade, essa dica não é minha, ela é emprestada do Anthony Robbins. Quando eu estudava, sempre que eu estudei as técnicas de hipnose, etc e tal, eu estudava, achava muito legal, me aprofundava no assunto e aplicava. Porém, eu não costumava aplicar em mim, antes do reprogramação mental. Reprogramação mental a gente vai lá e meio que passa pelas técnicas para poder testar. Eu já estava com essa ideia nova que eu vou passar para vocês quando eu fui fazer a programação mental. Então ele não surgiu lá meio que deu uma reforçada a minha importância. O Anthony Robbins ele fala o seguinte, quando ele está estudando muito um assunto, uma técnica, que ele vê que tem resultado, outras pessoas aplicando e tem resultado, ele aprende, ele primeiro aplica nele, vê a sensação e o resultado real, refina ela em cima da percepção dele e aí ele aplica nos outros. Então quando eu vejo, eu estudo, vejo um novo livro, alguma técnica, alguma coisa, eu dou um jeito de testar em mim primeiro, para eu poder ter a percepção, para depois eu testar no cliente, para eu poder já saber um pouquinho do que ele está sentindo e até encurtar os caminhos. Então a minha dica é essa. Se você está estudando novas técnicas, novas ferramentas, aplique em você. Se você não consegue aplicar, faz a gente chama de peer coaching, que é coach com coach, você troca o processo, faz um peer hipnose, procura um hipnólogo amigo seu, faça ele aplicar em você e aplique nele, se você acha que não vai conseguir fazer uma auto-aplicação, digamos assim. Minha dica é essa, aplique em você e não deixe de aplicar. E mesmo no cliente, não deixe de testar. Aí eu já ouvi, mas o cliente está me pagando, eu estou no processo, vou testar uma coisa nova, pode não dar resultado. Mas pode dar, e se não der, você vai para uma outra sessão. Se você vai ficar com remorso de ter cobrado uma sessão, onde você aplicou uma técnica nova, ou tentou testar alguma coisa diferente e não teve resultado, faça o seguinte, consiga um cliente pro bono, chamamos do coach pro bono, um cliente gratuito, que você oferece que não tem, de preferência, que não tem condição de pagar. Porque dessa pessoa ela vai se engajar no projeto realmente. Pegue um cliente pro bono e aplique todas as técnicas que você está testando e as que você já conhece, lógico, para melhorar o indivíduo. É o que eu tenho feito e tem me dado um resultado, um crescimento profissional. Segurança, inclusive, né? É bom o Otávio falar disso, porque eu falo para o pessoal que a maior parte das técnicas que eu desenvolvi, a cobaia número 1 foi eu. Eu era minha cobaia. E fazia e depois achava a segunda vítima, né? Eu, geralmente nos punha papel de folha de caderno, arrancava aquilo lá, escrevia a mão, colocava no chão e vamos fazer. Sobreviveu, agora nós vamos adiante. Mas o sobreviver é a nossa brincadeira predileta, mas na verdade a gente sempre testava, já baseado nos conhecimentos de como funcionam as âncoras, nas psicogeografias em geral, como funciona o processo de transe. E as surpresas têm sido boas, inclusive os resultados do pessoal formado nos nossos cursos e dos parceiros, que hoje são mais do que isso, são parceiros, né? Bom, para lembrar disso, Otávio Castanho, site Arpia Coaching, é isso? É ainda? Pode digitar www.arpiacoaching.com.br, Arpia com H, isso. Ou se você quiser se inscrever na minha lista, onde eu dou dicas de coaching e dicas, na verdade, para coaches e para hipnólogos, eu dou dicas de técnicas relacionadas ao início dos processos, técnicas bem básicas e simples, como rapport e outras coisas. Numa lista você pode digitar www.poderesdocoaching.com.br. Deixe seu e-mail, você vai receber as minhas dicas, que inclusive a maioria delas saiu do curso de hipnose clínica online, que elas têm relação com aquilo que você faz antes de você começar a fazer o que você vai fazer. Exatamente. Que é a parte mais importante. Eu compartilho isso porque, para mim, no meu crescimento profissional foi essencial, na minha vida pessoal também.
que são aquelas coisas que você faz, antes de você induzir um transe, antes de você começar o trabalho, a hora que você recebe a pessoa e está naquele bate-papo inicial ou fazendo uma coisa ou outra sem pretensão, na verdade tudo é friamente calculado. Tudo é friamente calculado. E esse que você faz, essas coisas bobinhas e muito fáceis, qualquer um pode fazer que você faz antes, dá um resultado enorme depois. Na verdade, tudo isso é 90% do resultado, né? Isso, na verdade, eu compartilho isso com todo mundo na minha lista lá, no Poderes do Coaching, eu compartilho esse tipo de informação. Poderes do Coaching e Arpia, H-A-R-P-I-A, Arpia Coaching. Arpia é uma ave, né? A Arpia é uma águia, ela é uma águia brasileira, é uma das maiores e mais poderosas do mundo. Então, como eu estava com 40 anos e eu estava chegando nos 39, eu comecei a me reinventar. E aí, na hora de trocar. Quando eu abri a empresa, eu estava escolhendo o nome, eu falei, pô, eu estou me reinventando com quase 40, lembrei da águia que se reestrutura totalmente, procurem a história da águia, vocês vão ver que é muito bacana, e eu vi uma relação, e aí eu fui buscar um nome e peguei o nome de uma águia brasileira, uma das mais poderosas, né, do mundo. E daí vem. Bom, lembrando, Otávio Castanha é terapeuta habilitado em reprogramação mental pela Sociedade Interamericana de Hipnose, por mim, Valdeci Carneiro, e lembrando sempre, como eu costumo dizer, que as palavras reprogramação e mental não são propriedades minhas, mas eu recebo contato de pessoas que falam que fizeram reprogramação mental e não funcionou. Quando eu pergunto, não foi feito por nenhum dos nossos formados. Então, se essa pessoa fez reprogramação em outro lugar, ela pode ter feito uma técnica que foi melhor do que o nosso, que foi pior do que o nosso, mas não foi a nossa técnica. Entendeu? Então não estou nem dizendo que a nossa é melhor ou pior, só não é a mesma. Isso é interessante, apesar que mesmo que a nossa terapeuta tenha a liberdade, que vai ter a assinatura dele, é aquilo que ele faz, é a vida dele. Então isso mostra que ele passou por um processo aqui dentro. E lógico, nós temos outros processos como acompanhamento, feedback, supervisão, e isso a gente vai continuar no nosso trabalho. Então, pode confiar, o Otávio Castanha, ele é um dos terapeutas habilitados, é só procurá-lo no site dele e você estará em boas mãos. Agora, Otávio, só para finalizar, me dá só uma mensagem curta para quem está assistindo a gente. Não parem de estudar, continuem estudando e continuem testando e aplicando sempre. A perfeição vem da prática. Leia o Outliers, os Fora de Série, livro do Malcolm Gladwell, você vai entender, ele estudou o dom não existe, o que existe é aplicação prática. O do é suor, né? O do é suor. Então, legal. Muito obrigado, Otávio. Obrigado. Bom, pessoal, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, clica aqui embaixo, gostei se você gostou, não gostei se não gostou, compartilhe com seus amigos e quiser entrar em contato conosco, entrar em contato com a Sociedade Interamericana de Hipnose ou comigo, Valdeci Carneiro, é só nos procurar nas redes sociais, no nosso site, sociedadeinteramericanadehipnose.com, e estamos à disposição de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.